Os que estão aqui no templo podem se assentar. Você que está nos acompanhando aí da sua casa, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, a carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Tem que falar o ru e bater as palmas lá em casa também, né? Na casa também, não é? Amém? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos pensar um pouquinho na exposição desse texto, de alguns versículos aqui dessa carta tão preciosa do apóstolo Paulo para nós, tido como a carta da alegria, não é? Alguns estudiosos dizem que a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E nós queremos ler aqui no capítulo 4, o último capítulo dessa carta. Eu vou ler dos versos 6 até o verso 9, que diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 4, verso 6 ao 9. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero pensar nesse início de noite com vocês em um tema que eu creio ser um tema muito atual para o momento que estamos vivendo. E o tema dessa mensagem de hoje será, o tema que vamos abordar aqui vai ser o seguinte tema que eu escolhi para essa noite: como vencer a ansiedade em nossas vidas. Porque mediante tudo que estamos vivendo nesse tempo, de uma forma direta ou indireta, nós somos levados, nós somos humanos, e como humanos nós somos levados muitas vezes a ficarmos muito ansiosos. A ansiedade tenta ou quer tomar conta das nossas vidas. E é bom lembrarmos que a palavra de Deus diz também para nós que toda a nossa ansiedade deve ser lançada em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Então nessa noite eu quero pensar um pouquinho nesse tema com vocês, com base nesse texto que lemos aqui. Mas antes de começarmos a abordar o tema precisamente, quero fazer aqui uma breve introdução dizendo o seguinte: quando nós pensamos em ansiedade, o que é ansiedade? O que é ansiedade? É interessante que a palavra grega usada pelo apóstolo Paulo aqui no verso 6, quando ele fala, não andeis ansiosos, a palavra grega que ele usa aqui para ansiosos, no versículo 6, significa atraídos para direções diferentes. A ansiedade nos atrai para direções diferentes, e consequentemente nossas esperanças nos puxam para um lado, e os nossos medos nos puxam para o outro lado, e começamos quase que sendo aquele cabo de guerra, não é? Puxando de um lado e de outro, e muitas vezes nós queremos não deixar a ansiedade tomar conta de nós, mas em outros momentos a ansiedade acaba tomando conta de nós, e consequentemente começamos a ter uma tensão, e essa tensão torna-se insuportável. A ansiedade vai gerando essa tensão, e a tensão vai se tornando algo insuportável. O sentido da palavra ansiedade aqui no texto é associado à angústia, que pode significar estreiteza ou aperto. Uma pessoa angustiada, uma pessoa
que deixa a angústia tomar conta, uma pessoa que deixa a ansiedade tomar conta, ela passa a ser uma pessoa que vive angustiada, como se estivesse vivendo um aperto, um caminho estreito, uma estreiteza na vida. E quando nós ficamos ansiosos demais, sentimos-nos apertados, sentimos-nos como se estivéssemos estrangulados, a ponto de ter sintomas físicos bastante claros, como por exemplo, dores de cabeça, dores no pescoço, nas costas, e até, em alguns casos, pessoas passam a ter gastrites ou úlceras, como muitos chamam, devido à questão da ansiedade exagerada. A preocupação exagerada afeta o raciocínio. Somos afetados no nosso raciocínio quando nós deixamos a ansiedade, a preocupação exagerada tomar conta das nossas vidas. E consequentemente, olhando do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos. A ansiedade é constituída de pensamentos, ou seja, a nossa mente, e dos sentimentos, ou seja, do nosso coração. Então essa junção, pensamentos e sentimentos incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e coisas, gera em nós uma ansiedade exagerada. E essa ansiedade exagerada, ela é usurpadora da alegria nas nossas vidas. Ela nos tira do foco, ela nos tira da proposta, da caminhada no Evangelho. Ela faz com que nós venhamos tirar os nossos olhos de Jesus, como diz em Hebreus capítulo 12, e colocarmos nossos olhos nas circunstâncias, e consequentemente nós somos angustiados e perdemos a direção e o foco. Nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que para vencer a ansiedade é preciso ter mais do que boas intenções. Não adianta simplesmente ter boas intenções, precisamos ter algo a mais do que boas intenções. Inclusive tem um ditado popular que dizem, não é, que de boas intenções o inferno está cheio, não é? Então boas intenções só não resolvem. O melhor antídoto que nós podemos aprender aqui nesse texto é a segurança que Paulo relata, especialmente no verso 7, quando ele fala que a paz de Deus, preste bem atenção, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que a receita está aqui, para vencermos a ansiedade, mente e coração guardados aonde? Em Cristo Jesus, para a glória do nome dele. E a fim de vencer a ansiedade e de experimentar a segurança verdadeira que vem de Cristo, Paulo nos ensina que devemos cumprir pelo menos 3 condições que são fundamentais para que nós possamos vencer a ansiedade. E ele vai então mencionar essas 3 condições aqui nos versículos que lemos para a nossa reflexão. E essas 3 condições que Deus determinou são elas: orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente. Então Paulo vai nos ensinar aqui que se nós orarmos corretamente, se nós pensarmos corretamente e se nós vivermos corretamente, nós venceremos a ansiedade e viveremos uma vida cheia de alegria e de vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como vencer a ansiedade em nossas vidas, nesse tempo difícil que estamos vivendo? Primeiro, orando corretamente. Olha os versos 6 e o verso 7, mas especialmente o verso 6, Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, preste bem atenção nisso, mas em tudo, pela oração. Quando nos tornamos ansiosos demais, uma das primeiras coisas que acontece é que nós perdemos a força para orar, achamos que não temos condições de orar, aí ficamos só pedindo para alguém orar pela gente, mas a gente mesmo às vezes tem dificuldades de orarmos em momentos de dificuldades, especialmente em momentos de muita ansiedade na vida. Mas Paulo está dizendo que tudo deve ser conhecido diante do Senhor através do quê?
pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, oração, súplica e ações de graças. Paulo nos dá essa receita aqui, nesse primeiro ponto que estamos abordando, de orarmos corretamente. E quando nós aprendemos a orar corretamente, ou seja, quando nós oramos corretamente, nós somos fortalecidos e nós conseguimos, com a graça do Senhor, vencermos a ansiedade para louvor e glória do nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele não escreve aqui, ore sobre isso. Ele não está dizendo, ore por isso, ou ore sobre isso, não. Antes, ele vai usar essas 3 palavras para descrever o que? A oração correta. Ele vai dizer oração, súplica e ações de graças. Orar corretamente envolve esses 3 elementos. E Paulo deixa claro, quando começamos a ver o que Paulo está passando aqui para nós, nós iremos ver e podemos aprender juntamente com o apóstolo Paulo nessa carta aos Filipenses, que sempre que nós nos vemos ansiosos, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é ficar sozinhos com Deus e adorá-lo. Jesus disse isso para nós lá em Mateus, no Sermão do Monte. Ele vai dizer assim, olha, tem momento que você tem que ir para o seu quarto, fechar a porta do seu quarto e orar ao seu pai que está em secreto, e ele ouvirá você. É o momento da oração individual, é o momento de você derramar a sua alma diante do Senhor, é o momento de você adorar o Senhor, é o momento de você não deixar que as circunstâncias à sua volta, ou as circunstâncias que você esteja vivendo, venham impedir você de reconhecer Deus, de adorar a Deus, de estar em oração na presença do Senhor. Então Paulo nos ensina sobre isso. É nesse momento que nós precisamos demonstrar que nós continuamos, independente das circunstâncias, nós continuamos vendo o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, como está em Isaías capítulo 6. Nós não vamos ficar olhando para o rei Uzias que está morto, não vamos ficar olhando para as circunstâncias que estamos vivendo, mas vamos olhar para o dono do Todo-Poderoso e vamos adorá-lo, vamos nos derramar diante dele. Isso nos leva a vencermos a ansiedade para a glória do Senhor, independente das circunstâncias vividas. Deus continua no trono, ele continua reinando, ele continua sendo o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Independente do que você esteja passando na sua família, mediante tudo que estamos vivendo, eu quero relembrá-lo: o Senhor continua sentado e governando sobre todas as coisas. Ele está sentado no seu trono, louvado seja o Senhor. Depois Paulo vai dizer que o segundo é uma oração com súplica. Súplica é uma expressão sincera a Deus das necessidades e dos problemas que estamos enfrentando. Ou seja, você precisa apresentar diante do Senhor com súplicas aquilo que você está precisando, aquilo que você está passando. A gente vê muito isso nos Salmos, especialmente Davi. Davi, às vezes, quando ele orar, ele rasgava o coração, ele ficava bravo com Deus, no bom sentido, é claro, não é? Ele colocava algumas situações diante de Deus, mas depois ele reconhecia: o Senhor continua sendo o meu Deus, louvado seja o Senhor. Mas ele apresentava as situações que ele estava vivendo, que ele estava enfrentando diante do Senhor. Isso é súplica, é você chegar diante do Senhor, depois de adorá-lo, você apresentar diante dele aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando, aquilo que você está tendo que enfrentar, porque o Senhor está com você. Quando você o adora, quando você tem essa convicção, ele não deixa você sozinho, e se ele está com você, quando você suplica a ele, ele vai te ouvir para a glória do nome dele, louvado seja o Senhor. E Paulo ainda apresenta aqui que depois da adoração e depois da súplica, o que vem? Vem a apreciação, ou seja, através da ação de graças, dando graças a Deus, sem dúvida no coração, porque o Pai,
O nosso Pai, o nosso Deus, Ele gosta de ouvir dos filhos, quando os filhos dizem a Ele: muito obrigado, Senhor, te agradecemos por isso, especialmente quando você tem uma fé verdadeira, que você crê que mesmo antes de receber, você vai receber, porque Deus ouviu a sua oração, porque Deus atendeu o seu clamor, a sua súplica, porque Deus recebeu a sua adoração, e a resposta está a caminho para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, com ações de graças, a oração que nos leva a vencermos a ansiedade, então essa oração que Paulo nos ensina aqui, orar adorando a Deus. Primeiro, adore a Deus. Segundo, apresente diante do Senhor com súplicas, com súplicas. Tem uma outra definição para súplica, que é gritar, o gritar da alma, é colocar para fora tudo que está perturbando, que está incomodando, mas apresentar no lugar certo, apresentar na presença do Senhor, e depois, com a alma aliviada, através da adoração, através da súplica, você começa a dizer: muito obrigado, Senhor, graças te dou, Senhor, muito obrigado pelo milagre, muito obrigado pela bênção que está chegando, muito obrigado pela vitória que está chegando, muito obrigado pela porta que está se abrindo, muito obrigado, porque eu tenho certeza que no tempo do Senhor a resposta virá para a minha vida, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado, aleluia. Então, para vencermos a ansiedade, primeiro, precisamos orar corretamente. Oração de adoração, oração de súplica e oração de ações de graças ao Senhor. Segundo, se queremos vencer a ansiedade em nossas vidas, nesses dias que estamos vivendo, precisamos pensar corretamente. Pensar corretamente. Se tem um tempo que nós precisamos aplicar essa palavra às nossas vidas, é esse tempo de hoje. Porque mediante tudo que estamos vendo e vivendo e assistindo e ouvindo através da mídia, só vem coisas ruins. Só vem coisas ruins. É raro você achar uma boa notícia, é raro você ver na mídia uma boa notícia, é raro você ouvir de pessoas uma boa notícia. Mas Paulo vai nos ensinar aqui no verso 8, ele vai dizer assim: olha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, Paulo está dizendo que nós precisamos pensar corretamente. Temos que trazer para as nossas mentes pensamentos corretos, coisas boas. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos, e logo o coração e a mente vêm-se divididos e estrangulados pela ansiedade. Pensamentos incorretos geram ansiedade. A pessoa começa a pensar de forma incorreta, começa a deixar as informações negativas tomar conta da mente, ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar com medo, ela começa a perder o sentido da vida, a direção da vida, porque ela vai sentindo-se estrangulada, ela vai sentindo-se totalmente presa pelas informações que estão chegando até a mente dela. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, escreve em detalhes as coisas que devemos pensar como cristãos. Primeiro, tudo que é verdadeiro. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus e Jesus te libertará. A verdade é Jesus. Conhecereis a verdade. Então Paulo está colocando tudo, ele coloca aqui para nós, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, traga a sua mente, traga a verdade à sua mente, traga aquilo que é bom à sua mente. E a principal verdade que você tem que trazer à sua mente para vencer a ansiedade é que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Jesus Cristo é o Senhor da sua casa. Jesus Cristo é o Senhor da sua família. Jesus Cristo é o Senhor de Cianorte. Jesus Cristo é Senhor do Brasil. Jesus Cristo é Senhor das nações. Ele é Senhor em nossas vidas. Essa é a principal verdade que eu tenho que trazer para a minha mente. Jesus Cristo me ama, Ele morreu por mim, Ele me deu a vitória, Ele é Senhor na minha vida. Então nós precisamos trazer para as nossas mentes isso que é verdade, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. Depois Paulo segue no verso 8, tudo que é respeitável e justo. Tudo que é respeitável e justo, traga para a sua mente aquilo que é respeitável, aquilo que é justo. Muitas coisas não são respeitáveis,
e os cristãos não devem pensar nelas. Você pode ouvir algumas informações, mas você não deve deixar as informações entrar para a sua mente. Como tem um ditado, tem coisas que tem que entrar por esse ouvido e sair por esse, não pode ir para o coração, não pode deixar ir para o coração, porque se for para o coração, você começa a ficar pensando naquilo, é tudo que o diabo quer, uma brechinha, que você permita na sua mente e no seu coração, para que ele possa começar a martirizar você, para que ele possa começar a dizer para você: olha, você também, aí qualquer gripinha hoje, qualquer atichinho, já é Covid, não é? Já estou com Covid, e agora o que vai acontecer? E agora, meu Deus, não tem vaga, e como que vai fazer? O que vai acontecer? Ei, escute, traga à sua mente aquilo que é respeitável e é justo. Você pode até passar sim por um problema, como muitos já têm passado e outros estão passando através da Covid, mas eu quero dizer para você, com Covid ou sem Covid, o Senhor Jesus continua sendo o Senhor da sua vida, e Ele quer que você tenha na sua mente coisas respeitáveis, coisas justas, para a glória do nome dEle, para que o nome dEle venha a ser exaltado e glorificado. Então Paulo enfatiza isso, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Depois ele vai falar, tudo que é puro, amável e de boa fama. Puro aqui, irmãos, refere-se à pureza moral, amável significa belo, atraente, de boa fama, refere-se ao que é digno de ser comentado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Traga para a sua mente, para o seu coração, tudo que é puro, ou seja, aquilo que é digno de ser comentado. Preste bem atenção, nós estamos ouvindo muito hoje, nesses dias estamos vivendo, todos os comentários são só comentários às vezes negativos. Inclusive, eu tenho ouvido alguns comentários, tenho visto até às vezes nas redes sociais, por aí, a pessoa nem morreu ainda, já tem pessoas matando a pessoa. Comentários mais esdrúxulos, coisas mais terríveis acontecendo. A pessoa não foi diagnosticada com nada da enfermidade, já tem gente dizendo, não podemos mais nem se encontrar, já tem que ficar isolado, que eu não quero nem ver essa pessoa mais. Ei, escute, preste bem atenção. Paulo está dizendo que trazer aquilo que é puro à nossa mente, isso significa nós termos em mente aquilo que deve ser comentado. Você pode até ouvir sim sobre a Covid, sobre a doença, e é bom até lembrarmos que não tem só a Covid, tem muitas outras pessoas morrendo de outras enfermidades, de outras situações que estamos enfrentando também, não parou, parece que é só Covid agora, não é? Mas as outras enfermidades estão aí, ceifando vidas também, levando vidas também. Mas preste atenção, você pode até ouvir sobre a Covid ou sobre outras enfermidades, mas o que você tem que trazer para a sua mente é que, se Jesus quiser, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, para curar, para libertar. Ele é Senhor das nossas vidas. Traga à sua mente aquilo que é bom, traga à sua mente aquilo que deve ser comentado. Fale das coisas boas, Quantas pessoas curadas, quantas pessoas que passaram pelas UTIs e hoje estão de volta ao seio da sua família? Quantas pessoas enfrentaram o vale da sombra e da morte, como diz o salmista no Salmo 23, mas hoje estão de volta ao seio da família? Fale de coisas boas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê na televisão, na mídia, só mostrando tantas mortes, não sei quantas mortes, mas nunca você vê num jornal oficial do país, aí nas mídias, nas televisões, dizendo assim. Eu estava vendo uma estatística ontem, que já são quase 10 milhões de pessoas no Brasil recuperadas da Covid. Louvado seja o Senhor. Quase 10 milhões de pessoas. Isso ninguém fala, isso ninguém anuncia, porque a mídia, o diabo quer usar para fazer com que você fique escravizado e pensando só no pior, pensando só na sua derrota, nos momentos difíceis. Mas Paulo nos alerta aqui: traga à sua mente o que tem que ser comentado, coisas boas. O cristão deve encher a mente com os pensamentos mais nobres e elevados. Lembremos de Lamentações capítulo 3, quando Jeremias diz lá, quando o povo estava no cativeiro babilônico, que ele vai dizer: traga à memória de vocês aquilo que dá esperança. Traga à mente de vocês aquilo que dá esperança, as promessas de Deus, o cuidado de Deus. Traga isso à mente de vocês, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. E Paulo ainda vai dizer que temos que trazer à mente tudo o que tem virtude e louvor.
Se tem virtude, servirá de motivação para nos aperfeiçoar. Se tem louvor, é digno de ser recomendado a outros. Nenhum cristão pode se dar o luxo de dispensar ou de desperdiçar energia mental com pensamentos negativos que rebaixam ou que prejudicam seu relacionamento com Deus. Os pensamentos corretos nascem da meditação diária da palavra de Deus. Salmo 1, versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, meditada, lida e meditada, vai trazer para as nossas mentes aquilo que é correto, aquilo que nos leva a pensarmos de forma correta, aquilo que leva-nos a pensarmos de forma com base naquilo que Deus estabeleceu, não no que o homem estabeleceu, não no que a mídia está estabelecendo, mas aquilo que nos leva a pensar corretamente, aquilo que Deus estabeleceu. E nós temos tudo que Deus estabeleceu através da sua palavra, para a glória e louvor do nome dele. Louvado seja o Senhor. E por último, queridos, Paulo vai nos ensinar aqui, se nós queremos vencer a ansiedade, Paulo vai dizer que orar corretamente é um passo, pensar corretamente é um outro passo importante. Mas terceiro e último, Paulo vai dizer que nós temos que viver corretamente. Viver corretamente. Verso 9, ele vai dizer: o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei. Ou seja, a receita é essa. Lembra que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vocês têm a receita eu estou dando para vocês. Paulo está dizendo aqui, eu parafraseando o que Paulo está falando: olha, o que vocês aprendessem de mim, ou seja, a palavra de Deus, eu sou imitador de Cristo, vocês estão aprendendo de mim. Então o que vocês aprenderam de mim, e recebeste de mim, e ouvistes de mim, e em mim vistes, através do meu testemunho, isso fazei. Se vocês assim o fizerem, o que vai acontecer? O Deus de paz será convosco. A presença de Deus será com vocês. Meus queridos, não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. O pecado, preste bem atenção nisso, o pecado sempre resulta em inquietação. Quando tem pecado em nossas vidas e esses pecados não são tratados, não são confessados, isso começa a gerar uma inquietação nas nossas vidas. Sempre isso vai acontecer. Então veja, os pecados vão resultar nessa inquietação, a menos que você esteja com a mente cauterizada e o pecado não importa mais para você, ou seja, você já está acostumado a ver na prática do pecado, que não está nem aí. Mas se a sua mente não está cauterizada, o pecado vai causar desconforto na sua vida. A vida correta é uma condição necessária. Viver de forma correta é uma condição necessária para se experimentar a paz de Deus, para experimentar a paz que excede todo o entendimento. Não basta ter fatos na cabeça, é preciso ter verdades no coração. É preciso viver as verdades de Deus no coração. É preciso vivermos isso de forma real. Se estivermos andando no Senhor, e a paz de Deus e o Deus da paz exercerão sua influência em nossas vidas, consequentemente nós viveremos de forma correta e de forma que glorifique ao Senhor. Então, quando desobedecemos a palavra, quando nos afastamos de Deus, o pecado começa a ter o domínio, e quando o pecado passa a ter o domínio, nós passamos a viver de forma incorreta e tentamos justificar por que estamos vivendo de forma incorreta. Ah, não, porque é isso, porque é aquilo, e começamos então a tentar achar desculpas para justificar porque estamos vivendo de forma incorreta. Mas Paulo deixa bem claro aqui para nós, no verso 9, que se nós queremos vencer a ansiedade, nós precisamos diariamente vivermos corretamente. Louvado seja o Senhor. Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, Tiago vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes.
A palavra de Deus precisa estar em nosso coração, precisa estar em nossa mente. É isso que Paulo está dizendo, quando ele fala aqui: olha, o que vocês aprendessem de mim, o que vocês receberam de mim, o que vocês estão ouvindo de mim, o que vocês estão vendo em mim, isso fazei. Por quê? Paulo está dizendo: eu estou vivendo a palavra, eu estou vivendo os princípios que Deus estabeleceu. Se vocês querem viver de forma digna, a vencer toda a ansiedade, a vencer toda a preocupação, vocês precisam aplicar isso à vida de vocês, para que o Deus de paz possa de verdade estar com vocês, estar na vida de vocês, dirigindo a vida de vocês, para a glória e louvor do nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, já partindo para o encerramento dessa reflexão bíblica, como eu disse no começo, nós vivemos um tempo difícil, sim. Não vamos fugir dessa realidade. Estamos vivendo um tempo difícil, sim. Mas eu quero dizer para você, com base nessa palavra desta noite, eu quero dizer para você que é possível, mesmo em meio a todas as dificuldades que estamos vivendo nesse tempo, é possível você viver uma vida totalmente confiante em Deus. É possível você não deixar a ansiedade tomar conta da sua vida. É possível. E eu falo por experiência própria, eu tenho procurado praticar isso. Eu não tenho deixado a ansiedade tomar conta de mim. Quando ela tenta vir alguma coisa, eu já oro, repreendo, não aceito, não quero de jeito nenhum. Às vezes vem a preocupação, vem a ansiedade tentando tomar conta. Não. Uma das coisas que mais tem me animado nesses dias é o que Paulo diz também, e eu tenho orado isso diariamente: Senhor, vivendo ou morrendo, eu vivo ou morro para Cristo. A minha vida é de Cristo, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. Se Ele me quer aqui, aqui estou. Se Ele quiser me levar, para lá irei. Eu vivo para Ele. Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos aplicar isso em nossas vidas. A ansiedade está tentando sufocar você. Eu falo nessa noite especificamente a você que está aí na sua casa nos acompanhando. Como que está você e a sua família? Você tem orado com a sua família? Você tem reunido a sua família, seus filhos, esposa e filhos, para orar? Para abençoar a vida deles diariamente? Para estar orando com eles? Aplicando a palavra de Deus na vida deles? Porque alguns não podem vir à igreja e então só fica esperando de alguma forma que chegue alguma coisa até eles. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, talvez a ansiedade tenha tomado conta da sua casa, tenha tomado conta da sua vida. A questão da saúde talvez, a questão do emprego, a questão financeira tem feito com que você se torne uma pessoa ansiosa, ou as famílias estão ansiosas. Mas em nome de Jesus, eu desafio você com esta palavra nesta noite. Comece a partir de agora a orar corretamente. Adore a Deus, suplique a Deus, mas seja grato a Deus também. Seja grato. Pense corretamente, traga à sua memória coisas boas. Ou será que não tem coisas boas na sua vida? Deus não fez nada por você até aqui? O maior presente, a maior dádiva que você e eu temos é a salvação. Somos salvos em Cristo Jesus. Que maravilha! Agradeça a Deus pela sua salvação, por você ser um cidadão dos céus. Traga à sua memória as promessas de Deus. Traga à sua memória aquilo que Deus falou e tem falado com você. Em nome de Jesus, viva de forma digna, de forma correta. Esse é um grande desafio para os dias de hoje, porque em meio a tudo que estamos vivendo, talvez você é desafiado a negar a sua fé. Talvez você é desafiado a aceitar uma mentira ou a falar uma mentira. Talvez você é desafiado a uma situação que desagrade ao Senhor. Escute, não abra mão dos seus princípios, não abra mão do seu caráter, não abra mão do seu relacionamento com Deus, não dê brecha, viva de forma correta, e o Deus Todo-Poderoso vai te honrar, vai te abençoar, vai cumprir as promessas dele na sua vida. É hora de você evangelizar, vivendo uma vida de forma correta, não abrindo mão do seu caráter, do seu relacionamento com Deus. É hora de você demonstrar quem de fato você é em Deus, para a glória do nome do Senhor. Não abra mão da sua fé, do seu testemunho, da sua vida, para a glória do Senhor. Concluindo, orar corretamente, pensar corretamente
e viver corretamente. Essas são as condições para ter segurança e vitória sobre a ansiedade. Quer vencer a ansiedade? Oração, pensamentos corretos, vida correta. Isso vai fazer você vencer não só a ansiedade, mas vai fazer você vencer todas as artimanhas, todos os ataques do inimigo, e você vai viver aquilo que Deus prometeu para você, mesmo em meio a toda a situação que estamos vivendo. Não tem meio termo, irmãos, não há meio termo. Ou nos entregamos inteiramente ao Espírito de Deus e oramos, pensamos e vivemos corretamente, ou nos entregamos à carne, à vontade da carne, à vontade do inimigo, e ficamos divididos e ansiosos. Não há com que se preocupar, e a preocupação é pecado. Jesus vai dizer lá em Mateus 6 que, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados com o que comer, o que vestir, olha para os lírios do campo, olha para tudo, aí está, Deus cuida deles, quanto mais de vocês. A ansiedade nos tira do foco, nos tira do propósito. Jesus nos alerta isso em Mateus capítulo 6, versículos 24 ao 34, com a paz de Deus para nos guardar, e o Deus da paz para nos guiar. Que motivos temos para nos preocupar? Nenhum. O desafio para mim e para você é: coloque novamente a sua confiança e a sua certeza somente num lugar, e esse lugar ou essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Se você está com a Bíblia aberta aí, eu quero finalizar voltando aí no texto que nós lemos. Olha para o versículo 4 e aqui eu termino. Olha só que interessante. Versículo 4, Paulo vai dizer: regozijai-vos sempre. Mantenha o foco, mantenha a alegria, mantenha o seu relacionamento com o Senhor. Regozijai-vos sempre. Na onde? Não é na riqueza, não é nas coisas seculares, não é na sua posição. Regozijai-vos sempre no Senhor. E aí ele vai ser enfático: outra vez vos digo, regozijai. Olha aqui, meu irmão, você que está nos acompanhando, eu desafio você a se alegrar no Senhor neste momento. Eu desafio você a tirar da sua face a tristeza, a tirar do seu coração a angústia, e deixar a alegria do Senhor inundar o seu coração, deixar a presença do Senhor inundar o seu coração. E Paulo continua: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. O Senhor está perto daqueles que oram corretamente, daqueles que pensam corretamente, daqueles que vivem corretamente. E aí no final do verso 9 ele vai dizer: e o Deus de paz será convosco. Ele reafirma: o Deus de paz será convosco. Em nome de Jesus, vença, peça ao Espírito Santo, renda-se ao Espírito Santo, rasgue o seu coração. Não deixe a ansiedade matar você, não deixe a ansiedade sufocar você, mas abra o seu coração e deixe a alegria da presença de Deus inundar você. E essa alegria da presença de Deus vai trazer cura, libertação, restauração para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vocês que estão aqui no templo, por favor, coloque-se em pé. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Você que está aí na sua casa, se você puder também, fique em pé aí com a sua família. Vamos orar juntos agora. Vamos nos unir nessa corrente de oração. Não podemos estar juntos presencial, mas estamos juntos na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito. E o Deus de paz vai inundar a sua vida agora, vai inundar a sua casa, a sua família. O Deus de paz vai direcionar você nessa semana para uma semana diferenciada, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra, Pai, foi exposta, e como sempre, ó Pai, ela é poderosa. Ela é poderosa e ela penetra até a divisão de alma e espírito, até a junção de juntas e medulas, ó Deus. Ó Deus, eu não sei o que tem se passado no coração dos irmãos que estão aqui no templo, ó Pai, e daqueles que nos acompanham em suas casas, mas o Senhor sabe, o Senhor os conhece. Ó Deus, o que importa, Pai, é que a tua palavra foi liberada, Senhor. E agora eu peço que o Espírito Santo, ó Pai, aplique essa palavra agora, Senhor, nos corações, para que a partir deste momento, ó Pai, nós possamos orar de forma correta, Senhor.
para que nós possamos pensar, ó Deus, de forma correta, para que nós possamos, ó Pai, vivermos de forma correta, Senhor. O resultado disso, ó Pai, será a vitória, será a alegria, será a presença do Deus de paz conosco, aleluia. Será a presença do Senhor trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, Senhor. Trazendo, ó Pai, o milagre que essas pessoas estão precisando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não adianta, Pai, clamarmos pelo milagre se nós não tivermos, ó Deus, nos relacionando com o Senhor. Não adianta pedirmos, ó Pai, para as portas se abrirem se nós não priorizarmos o Senhor nas nossas vidas. Não adianta, Senhor, não adianta. Senhor, que a nossa prioridade seja o Senhor, que nós possamos, ó Pai, orarmos todos os dias, todos os momentos possíveis, ó Pai, de forma correta, adorando ao Senhor, suplicando sim ao Senhor, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. Que possamos, ó Pai, termos o coração cheios de gratidão pelos benefícios, por aquilo que o Senhor já fez por nós. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a olharmos e a vermos, ó Pai, que é somente a Tua misericórdia em nossas vidas que nos mantém em pé, que nos mantém vivos, que nos mantém com saúde. É só a misericórdia do Senhor. E que tenhamos, ó Pai, um coração agradecido a cada dia, a cada instante por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que possamos, ó Pai, diariamente pensarmos de forma correta, trazermos para as nossas mentes somente aquilo que dá esperança, as promessas do Senhor, a Tua palavra, Senhor, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, que o Espírito Santo nos leve cada dia mais a sermos levados, a sermos conduzidos, as nossas mentes, ó Pai, serem transformadas cada dia mais, para vivenciarmos, ó Pai, as promessas que o Senhor tem para louvor da Tua glória. E que em meio, ó Pai, a tantas dificuldades, nós não abramos mão, ó Pai, da nossa fé, do nosso caráter, do nosso testemunho, Senhor. Ó Deus, que sejamos melhores amanhã, que as pessoas à nossa volta, Senhor, sejam impactadas ao ver o Evangelho nas nossas vidas, Senhor, ao ver o Evangelho, ó Pai, sendo vivido por nós, não só falado, mas vivido, Senhor, vivenciado a cada instante, Senhor. Ó Deus, que nunca venhamos negar a nossa fé, que nunca venhamos, ó Pai, deixarmos e vivermos corretamente. Leva-nos cada dia mais a vivermos de forma digna de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro homem ou uma mulher de Deus, para fazer a diferença, Senhor, na sociedade em que estamos inseridos, para a glória do Teu nome. Ó Deus, e que a Tua presença, que as bênçãos do Senhor alcance, ó, cada lar, cada família, alcance a cidade de Cianorte, cada família de Cianorte, alcance o Paraná, o Brasil, alcance as nações, alcance, ó Pai, todas as famílias da terra, Senhor. Que haja um mover do Senhor, que haja, Pai, uma ação poderosa, ó Deus, para a glória do Teu nome. Assim oramos, ó Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Pastor Anderson com a palavra, pode sentar.